Olá, bem-vindos aqui em mais um episódio do Gi Patriani em Ação. É um prazer eu estar aqui. Eu amo entrevistar essas pessoas, ouvir as histórias delas. E eu quero que vocês entrem depois no meu canal, podcast Gi Patriani em Ação, e vejam as histórias inspiradoras que tem lá no canal. Hoje eu tô aqui com a Patrícia. Nós acabamos de nos conhecer pessoalmente. Eu vou iniciar com a pergunta que eu sempre inicio o podcast e depois ela vai se apresentar para vocês e vai contar um pouquinho da história de transição de carreira dela. Muito bem-vinda, Paty. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui no podcast. Eu que agradeço essa oportunidade. Quero que você conte para nós a sua jornada, como você começou a empreender, mas eu inicio o nosso episódio com uma pergunta que deu nome ao podcast. Perfeito. O que a palavra ação significa para você? Bom, a palavra ação, no meu ponto de vista, é agir. Eu sempre falo para as clientes, para as seguidoras, reage, mulher. A ação para mim é reagir, é se movimentar, é correr atrás. Mexa-se. Vá atrás, porque quem fica parado, infelizmente, não sai do lugar. Exatamente. Então, reage, vá em frente, busque o que você procura, busque o seu sonho. Eu sempre falo, reage no lugar da ação. Ai, que legal. É que não deixa de ser, né? Colocar em movimento, Em né? movimento. A palavra é você estar sempre em movimento, não esperar que as coisas venham até você. Você tem que ir atrás dos seus objetivos. Correto, isso mesmo. Paty, eu vi que você hoje trabalha com beleza e estética, mas você me falou, e está escrito aqui que não foi sempre essa área que você atuou, certo? Não. Conta Não. para nós como foi a sua trajetória, qual foi o momento que você foi para a beleza, mas conta lá um pouquinho do seu currículo, como começou a sua parte profissional. Certo. Eu iniciei como telemarketing e tive a oportunidade de entrar em uma empresa onde eu tive chances de crescimento. Que legal. E conforme você vai crescendo, vem responsabilidades. E às vezes você acredita que está preparada para essa responsabilidade e não está. É. E com o passar dos anos, as cobranças, os problemas que foram acontecendo naquele período, eu comecei a ficar doente. Então eu chegava na porta do serviço, eu passava muito mal. Eu já cheguei a querer desmaiar só de ver a entrada da empresa. Gente, só um parênteses, Paty, vocês estão vendo? O que a Paty está falando é muito real. Muitas pessoas não acreditam. Eu, Paty, no final do meu CLT, eu tinha crise de ansiedade. Chegava domingo à noite, eu chorava. Eu falei isso até na live que eu fiz ontem. Então, para vocês verem, a Paty, ela tinha... Era um desespero, né? De chegar perto do trabalho. Então, gente, acreditem. Você vai somatizando a sua frustração, que chega a acontecer dessa forma. Você chega a desmaiar de não ter vontade de entrar naquele lugar. Porque você já sabe o que te espera lá dentro. Exatamente. Só que depende de você. Se você não toma uma atitude, você vai passar por isso repetidamente. Exatamente. E isso só vai agravar a sua saúde, infelizmente. Isso era no telemarketing? Não, eu já tinha sido promovida para gerente do local. Nossa, olha só. Você tinha um cargo relativamente bom. Exato. Eu ganhava bem, eu não tinha com o que reclamar. Tava tudo ótimo, só que eu já não estava mais aguentando a pressão. Certo. Que era muito... Telemarketing não é fácil, Não né? é fácil. Então, o que eu imaginei? Falei, poxa, eu vou tentar cuidar da minha saúde, eu acredito que eu vou conseguir, só que eu não conseguia. Começou a atacar a minha coluna. E aí eu não conseguia mais andar. Nossa, sério? De travar. Exatamente, exatamente. Quando eu fui procurar o médico, foi onde eu fiz alguns exames e descobri que eu estava com suspeita de câncer no útero. Passou 15 dias após fazer uma biópsia no útero, eu descobri que eu estava grávida. Em um intervalo de 15 dias, assim, a minha vida virou. Só que antes de saber que eu estava grávida, me colocaram de férias. Aí eu falei, vou aproveitar essa oportunidade e vou cuidar de mim, então. Sim, sim. Aí veio gravidez, o possível câncer, tudo junto, sem um respiro. Nossa, você não estava esperando a gravidez? Não estava esperando, eu já tinha um filho. E as coisas já não estavam bem no serviço. Eu falei, caramba, como Quantos anos tinha seu primeiro filho? O meu primeiro filho tinha 8 anos naquela época. Nossa. Pensei comigo, falei, e agora? Como que eu vou fazer? Passo mal todo dia? Será que era a gravidez? Mas já vinha acontecendo. Sim. Sabe? E eu fui
postergando ali uma saída. Procrastinando, né? Exatamente. Eu poderia ter feito alguma coisa antes. Só que agora já era tarde. Imaginei, bom, vou ter que voltar. Já tô grávida, né? E vou continuar trabalhando. Perfeito. Quando eu fui voltar para o trabalho, não permitiram a minha entrada. Como assim? Mas você Tinham- tava grávida? Eles sabiam que você tava grávida? Tinham me desligado. Mas sabiam que você tava grávida? Sabiam, eu enviei exames para essa empresa, comprovando ali que naquele período que eu entrei de férias eu estava grávida, que eu tinha acabado de descobrir. Você tava de quanto tempo da gravidez? 2 meses. Nossa. 2 meses. Não me deixaram entrar, pediram para poder eu procurar os meus direitos. Eu trabalhava lá há mais ou menos uns 7 anos. Você acredita? Então, o que que eu fiz? Claro, me desesperei. Lógico. Falei, quem vai me contratar grávida? Quem vai confiar em mim? O que que eu vou fazer? Olhava para o meu outro filho, que eu sou mãe solo do outro filho. Falei, meu Deus, e agora? Qual é a atitude que eu vou tomar que vai mudar a minha vida? Fiquei doente, entrei em depressão. Cobrança ligando em casa, criança pedindo coisas, Meu Deus. tudo no mesmo período. Chegou um dia que eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? Como isso aconteceu? E fazendo faculdade, preocupada com a faculdade. Falei, não, eu preciso reagir. Agora como? Eu não sei. Entrei na justiça, coloquei a empresa na justiça para poder ir Lógico. atrás dos meus direitos. Enquanto esse processo foi rolando, porque processos são demorados, né? Então, o que que eu fiz? Mas eles foram muito de má fé com você. Se você... Super, super. Não foi só comigo. A equipe toda que trabalhava comigo saiu da mesma forma. A empresa estava com poucas condições Tá. e tá. não quis abrir para os Entendi. funcionários. Eu acho que se eles chamassem, né, os funcionários, olha, vamos fazer uma negociação. Falasse a verdade, né? Eu acho que seria menos pior. Nós soubemos disso no dia da audiência que nós fomos chamados. Para avisar que aquela empresa estava entrando em falência e que não tinha condições de pagar a gente. Nossa. Então foi da pior maneira. Sim, com Tinha certeza. outras formas de resolver essa questão. Exatamente. Né? Então eu fui pensando em formas. O que eu poderia fazer que grávida não iria atrapalhar e que eu não fosse prejudicar ninguém. Falei, eu vou empreender. Minha mãe já foi manicure. Eu pensei, se minha mãe foi manicure na época que ela estava grávida e eu estava na barriga, por que não? Por que eu não posso? Você já tava de quanto tempo? Eu já estava de 3 meses. Tá. Chamei minha família para conversar. Falei, gente, eu preciso de uma oportunidade, mas não tenho dinheiro. Seu marido, você já estava casada nessa época? Sim. Te apoiou? Me apoiou. Tá. Chamei todos, falei, o que vocês podem fazer para me ajudar? Eu faço depois a devolução do valor que vocês vão investir em mim. Então, minha família se reuniu. O meu pai e minha mãe me ajudaram muito. Meu irmão, então, nem se fale. Isso é raro, hein? Muito, Paty? muito, Isso é bem raro. muito. Porque o meu irmão deixou de construir a casa dele para apostar em algo que nunca tinha pego num alicate. Nunca. Nunca trabalhou com nada Com de nada estética e beleza. Nada. Não sabia fazer a minha própria sobrancelha. Então foi desafiador. E a faculdade que você fazia era do quê? É, gestão de processos gerenciais. Que era o que você atuava Que eu antes. atuava antes. Totalmente diferente com beleza. Então minha família acreditou no que eu tinha falado, acreditou em mim. Olha, a Patrícia tá aqui, vai lá atrás, a gente vai cuidar do João para você ir atrás. Meu marido me ajudou, toda a minha família se reuniu para isso. Que legal, que legal. E aí eu fui fazer os cursos e a barriga foi crescendo. Fiz um curso, fiz outro e comecei a trabalhar mesmo com o barrigão. Só que começou a me impedir era o peso das sacolas. Porque você começou a atender a domicílio. A domicílio. Pegava ônibus cheio. De barrigão. Barrigão. Você está vendo, gente? Quando a pessoa quer fazer acontecer, é o agir. É você se determinar. Lógico, ela estava numa situação, estava trazendo uma outra criança para esse mundo. Ou você fazia ou você fazia, né? Não tinha plano B. Exatamente. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessas histórias do quanto é possível. Em vez de vocês ficarem procrastinando a decisão de empreender. Exatamente. E quando eu iniciei, chegou uma fase que já estava perto de ganhar o bebê. Eu não tinha mais condições de pegar o ônibus. Sim. Falei, e agora? Vou ter que parar. Lutei tanto para chegar até aqui. Aí a minha família me... Você estava de manicure. De manicure. Tá. Eu já tinha feito curso de depiladora, design de sobrancelhas e manicure.
Tinha iniciado cabeleireira, porém, como tem a parte da química, fiz uma negociação para depois que o bebê nascesse, eu desse parte, né, nesse Sim. momento. Então, um belo dia eu fui trabalhar. Quando eu voltei, arrumaram um espaço na minha casa para eu trabalhar, minha família. Nossa. Arrumaram. Surpresa pra você. Surpresa. Para mim foi, nossa, foi maravilhoso. Eu comecei bem simples. Comecei com uma cadeira de madeira. Tenho muito orgulho disso. Lógico. Muito orgulho, muito orgulho. Não vou mentir. Eu tive vergonha. Eu tive vergonha porque eu achei que as pessoas não iriam querer ser atendidas ali. E por incrível que pareça, nesse mesmo período, abriu um salão chiquérrimo lá. Perto da sua casa. Pertíssimo. Nunca esqueço. Quando eu consegui abrir o meu, no mesmo dia abriu da outra pessoa. E aí eu juro por Deus que eu chorei muito. Aí minha mãe falou assim, Patrícia, o sol brilha para todo mundo. Essa pessoa que está entrando vai ter clientes e você também vai ter as suas clientes. Confia em Deus. Abri em dezembro, perto do Natal. Eu nunca imaginei que um salão tão simples tinha fila para atendimento. Olha. E o que outro não sensacional. tinha. Você sozinha. Sozinha. Só você que atendia. Eu. E depois minha mãe foi me ajudar a fazer unhas lá para poder me ajudar com a demanda porque era muito alta. Porque ela era manicure, né? Sim. Então ela me ajudou muito, muito. Foi um momento assim que hoje a Patrícia que está aqui sentada olha para trás e agradece a Patrícia lá de trás de ter tomado coragem. Quanto tempo tem isso, Paty? Quando isso aconteceu até hoje? 9 anos. 9 anos, com muita gente dizendo, não faça isso. Que isso? Todo lugar tem salão. Todo lugar tem alguém fazendo uma unha, fazendo uma sobrancelha. Empreender é coisa para rico. É. É isso que as pessoas falam. Prático. Mas essas pessoas já tinham empreendido na vida? não. É. Não tinha empreendido e nem tentado. São É da onde mais vem as críticas de quem nunca construiu Nunca nada. construiu. E detalhe, essas pessoas que dão esse tipo de conselho para os outros, elas não querem ver você melhor que elas. Não. As pessoas, Paty, têm uma frase que é bem assim, elas querem te ver bem, mas não melhores do que ela. Exatamente. Exatamente. E isso, gente, é muito real. Quando você começa a galgar dentro do empreendedorismo, você vai perceber que muitas pessoas vão se afastar de você. Sim. Pessoas que você achavam que estavam te apoiando. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E vão vir apoio de pessoas que você nunca imaginou que viria. Sim. Não é? É verdade. Isso que você disse é crucial. Parentes, amigos. Quando você vai empreender, ali você vê que o que você imaginava não é aquilo. Exatamente. Às vezes um desconhecido faz muito mais por você do que uma pessoa que está do seu lado ali, todos os dias, está te acompanhando. Então, eu vou dar um recado para você que quer empreender. Quando você for empreender, não conte com a família. Conte com você. Conte com o seu potencial. E não tenha medo. O medo trava. O medo vai te tirar oportunidades que você poderia estar bem melhor. Você vai ter muitas situações que estão tão perto de você e você não enxerga. Às vezes, aquele amigo que fala para você, não faz isso, não é seu momento, espera mais um pouco. Será que ele é mesmo seu amigo? Será que ele quer mesmo ver o seu crescimento? Então, cuidado, cuidado ao confiar nas pessoas. Acredite em você, ouça aquela voz que tem dentro de você, do seu interior. Eu acredito, Gi, que quando nós temos um sonho, não é à toa que a gente tem esse sonho. Não. Não é à toa. Então, o que eu pensei? 9 anos com um estúdio. Aos poucos fui reformando. Você tá no mesmo lugar. No mesmo lugar. Agora consegui uma sala e uma parceria lá em Santana com a Olha. Clínica Vivence. Agora consegui colocar beleza junto com estética e saúde em um único lugar. Que legal, cara. E depois disso, eu fiquei pensando, por que não ensinar outras mulheres? Sim. Com a sua história. Exatamente. Por que não? Quantas mulheres estão sofrendo? Quantas mulheres estão passando pela mesma coisa que eu passei lá atrás? Tem vergonha ou medo de comentar alguma coisa dentro de casa e não ter um apoio? Sim, muitas. Porque muitas. às vezes não tem um apoio. Eu, graças a Deus, tive. E quem não tem? Eu sou mentora de empreendedoras, né? A gente tem, você tá na área da beleza. Eu sou não tenho área definida, pode ser tanto físico quanto digital. Mas eu tá na live que eu fiz ontem, Paty,
e até o outro episódio, entrevistei uma pessoa, tem muitas mulheres que vêm falar comigo que não tem o apoio Não tem. do marido, principalmente. Se você é casado, lógico que o apoio do seu marido É é ó, muito importante. Importantíssimo. Mas o que eu falo, não deixe de realizar o seu sonho pela falta do apoio do marido, ou se você não é casado, das pessoas que você considera importante. Porque você tem que acreditar em você, no seu potencial. Eu sempre falo, se reapresente ao seu marido. Fale para ele a importância do que é empreender para você, para que você seja uma pessoa realizada, que isso vai refletir dentro do seu casamento. Sim. Mas se mesmo assim, após essa reapresentação, não houver esse apoio, não deixe de realizar o seu sonho. Eu concordo plenamente com você. Eu concordo plenamente. Porque muitas vezes os nossos sonhos não são da pessoa que está conosco. E eu acredito que isso não pode nos parar. Sim, sim. Respeitando, sim, a outra pessoa, tudo bem. Mas eu quero deixar bem claro para você, vamos supor, para o marido, olha, eu vou tentar. O não eu já O tenho. quanto é importante, né, para o seu engrandecimento pessoal, né? Exatamente. E fazer o que a gente ama não tem Não preço. tem preço. Eu nem sinto que estou trabalhando quando estou lá no estúdio, sabe? A hora passa super rápido. Graças a Deus, eu tenho clientes desde os 9 anos, quando eu abri até Nossa. hoje, me acompanhando sempre. Que local que é que você tem? Eu estou na Zona Norte de São Paulo, Tá, tá. E agora você tá com uma sala em Santana em também. Santana, perto do metrô. Caramba. Consegui, graças a Deus, aí com muito trabalho, com muito esforço. Tenho uma parceira de negócios, que é a Tatiana, trabalha junto comigo. A Larissa, que é a proprietária da clínica, maravilhosa. Deu essa oportunidade Mas também. você é sozinha, você tem uma sócia. Não, eu sou sozinha. Ah, Eu tenho tá. uma pessoa que presta serviço para mim. Tá, sua parceira, não é Minha sua parceira. sócia. Tá, tá. Muito parceira. Olha As que- duas, super parceiras. Que legal. E você falou. Qual que foi, Paty, a transformação pessoal da Paty, que começou lá atrás na cadeira de madeira, para a Patrícia que está aqui hoje no meu podcast contando a sua história? Nossa, foi... A transformação foi tremenda, tremenda. Você acreditaria se eu te contassem lá atrás que você chegaria onde você está hoje? Eu não acreditaria. Eu não acreditaria. Era muita gente falando que não. Era muita gente. Você foi a primeira a empreender efetivamente na sua família? Na minha família, né, nesse aspecto de área da beleza, eu já tinha outras pessoas, né? Eu tenho até primas que também têm estúdio. Mas eu não tinha conversado com ninguém a respeito Certo. dessas pessoas. Mas quem estava mais próximo, que você espera um acolhimento, não são as pessoas que vão acolher. Não, eu tive o mesmo problema. Não é as pessoas. Você tá vendo a pessoa todo dia, a pessoa sabe da sua história, tá vendo que você tá passando mal. Não, acho que não é o momento. Acho que isso daí é um problema médico que você tem que tratar e vai dar tudo certo. Você vai procurar um outro emprego. Telemarketing tem um monte. Falei, você tem razão. Você chegou a duvidar da sua decisão? Lá atrás, tá? Eu não cheguei a duvidar, mas eu fiquei com muito medo. Tá. Eu achei que eu não seria capaz de fazer algo que eu nunca tinha feito. E se ninguém gostar do resultado que eu vou trazer? A gente sempre, É sempre assim. questiona isso. Será que eu estou oferecendo um serviço de qualidade? Será que as clientes vão gostar do resultado que eu vou trazer? Então você mesma começa a se sabotar. Sim, sim, sim. Então tem dias que você sai maravilhosa. Hoje eu vou fazer todas as unhas que eu conseguir. No outro você já imagina. Eu acho melhor eu dar um tempo. Será que eu estou fazendo bem? Será que as pessoas estão com vergonha de dizer se estão gostando ou não? Você mesma é a sua própria inimiga. Você se sabota. Sim. São os sabotadores. Exatamente. Então temos que vigiar a todo momento. Às vezes o inimigo não está lá fora. O inimigo está aqui. Tá aqui, ó. Exatamente, a todo cabeça. momento. 24 horas tentando fazer você parar. Parar o seu sonho. Parar a tua liberdade. Quem que não quer ter mais tempo com a família? E olha o cabelo dela, gente, que coisa linda. Apesar que nunca é você que faz seu próprio cabelo, né? Hoje não fui eu que fiz, não. Mas tá linda. E você hoje, o seu salão faz tudo. Cabelo, manicure, pedicure, tudo. Sim, e quem começou fazendo isso fui eu. Eu faço tudo. Eu sou cabeleireira, sou manicure, extensionista de cílios, faço alongamento de unha, faço camuflagem de estrias, manchas, cicatrizes, faço micropigmentação aurelar para quem teve cirurgia da mama, faço. E fora outras situações aí que eu tô tentando bacana, fazer a cara. inclusão.
lá no estúdio. Então, Olha o quanto que você se desenvolveu nesses 9 anos. muito, muito, muito. Eu sempre ouço, Gi, que quem faz tudo não faz nada. Mas será? Será que essa pessoa não faz? Aí eu imagino o seguinte. Você que trabalha com unha, trabalha só com cílios, com sobrancelha. Hoje você tá com a agenda vazia. E de repente alguém pergunta se você faz uma unha. Mas você só faz sobrancelha, só faz cílios. Não poderia estar fazendo outra coisa? E quando não tiver os cílios, não poderia estar fazendo uma unha? Mas você dentro do seu salão, você atende todos? Todos. Mas você tem as pessoas para te ajudar. Tenho. Mas tem aquelas que querem fazer com a Patrícia, Sim, né? o meu estúdio, onde é a minha casa, só eu atendo sozinha. Com horário marcado. Sei o horário de todos os procedimentos. Eu atendo sozinha no meu estúdio da minha casa. Você não tem ninguém para te ajudar? Não tenho ninguém lá. Mas por opção ou porque você não achou mão de obra qualificada? Os dois. Outro detalhe muito interessante. Quem busca empreender, essa é uma área de sucesso que tem um ótimo retorno. Um ótimo retorno. Porém, as pessoas que são dessa área, elas não têm muito comprometimento. Não é só na sua, não, Paty. Elas não têm comprometimento. Eu falo isso porque chegou um período que meu filho, o Pietro, nasceu. Chama Pietro, já tá com 9 anos. 9 anos. O outro tá com 18. Vai fazer 18 agora, no Dia das Mães. Meu Deus do céu. Tô já muito tenho um filho ansiosa. de 18 anos. 18 anos, eu engravidei com 15. Com 15 anos. Eu sou a garota que engravidou cedo, que todo mundo apontava e falava lá. Vai ser mais uma. Ah lá, não vai ter futuro, engravidou nova. Eu era tão quieta, então foi uma surpresa para todo mundo. Eu era da igreja, eu era coroinha de igreja. Então, quando todo mundo soube que a filha do seu Carlos engravidou, eu virei motivo, aonde eu moro, de apontamentos. Ah lá, era quieta, ó, tá grávida. Ah lá, só que eu namorava há muito tempo e já estava construindo na época, porque eu estava já quase noiva. Com 15 anos? Com 15 anos. Misericórdia! Meu Deus! Meu relacionamento acabou não dando certo, Mas ele assumiu seu filho. entre aspas, vamos dizer assim. Ele era mais velho? Ele era mais velho do que eu. Ele assumiu o João no nascimento do João. Porém, com o passar do tempo, ele conheceu uma outra pessoa que não aceitava que ele tivesse filho. Então, ele fez uma escolha. Só que quando a gente é mãe, a gente não tem uma outra escolha. Não. Então, já que a gente é mãe, tem que ser mãe. Mas, infelizmente, muitos pais acabam optando por um outro caminho. Não é todos. Porque acontece com algumas mães também. Sim, Hoje eu sim. vejo muita mãe fazendo o que um pai faria. Sim, sim. Sabe? Então, o que eu fiz? Eu lutei por nós. Eu e meus filhos. Você Na era, época- você era de uma família humilde. Sim, sim. Vocês estão vendo, gente, essa história? Ela tinha tudo para dar errado. Mediante as porcentagens, né? A probabilidade que a sociedade nos indica, nos aponta. Eu falo porque minha mãe foi mãe solteira minha. Hoje eu tenho 46 anos. Você imagina ser mãe solteira há 46 anos atrás. Nossa. E muitas vezes, Paty, muitas vezes eu fui apontada na rua. Ah lá, Sério? sério. Ah lá, ó. Aquela ali não tem pai. Ai, Muitas vezes. Quando a gente estava adolescente, é difícil eu contar isso, mas você me fez lembrar dessa parte. Eu tinha 2 amigas. Fomos criadas juntas na mesma rua. E quando nós nos tornamos adolescentes, eu comecei a namorar um rapaz mais velho. E aí elas também começaram, a gente começou paquerinha, né? E aí a mãe de uma dessas meninas que era minha amiga e que foi amiga da minha mãe, ela chegou na outra mãe e falou assim: olha, é melhor a gente afastar nossas filhas dela. Porque você sabe, né? A mãe dela foi mãe solteira. passei por algo parecido com isso. Você passou? Só que eu estava grávida, eu tinha uma amiga de infância que não nos separávamos. E nesse período, como eu descobri a gravidez do João muito perto, assim, dele nascer, porque eu não tinha sintoma. Eu não tinha Mas a nada. barriga? Não tinha barriga. Não tinha barriga nenhuma. Não passava Você não mal. sabia? Eu desmaiei no curso. Aí chamaram a minha mãe, pediram para minha mãe me socorrer. Eu fiz todos os exames que você possa imaginar, não deu gravidez. Deu uma anemia muito forte.
E eu não tinha nada, nenhuma barriga. Até hoje eu me pergunto aonde o João estava escondido. Então foi bem difícil. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava de 5 meses. Então faltava muito pouco tempo para ir atrás de tudo. E então foi um baque para minha família. Foi um baque. E ainda mais para o meu pai. O meu pai, para não faltar nada pra gente dentro de casa, trabalhava em 3 empregos. Então a minha mãe que acabava cuidando de mim e do meu irmão e do meu avô que estava doente naquele período. Então minha mãe corria muito com o meu avô para médicos. E eu estudava de manhã, tarde e ainda fazia um serviço para o meu vizinho à noite. Quando eu descobri, através de um exame aquele de palitinho de farmácia de urina, foi ali que eu descobri que eu estava grávida. Nenhum exame de sangue apontou a minha gravidez. Caramba, Foi, de sangue? Nem de sangue. Foi fora do comum, fora do comum. Então foi aquele bafafá na região onde eu morava, na escola principalmente, porque meu pai falou pra mim, você não vai parar de estudar. Não vai ser uma gravidez que vai te impedir de estudar. Você vai com o barrigão e tudo. Falei, tudo bem, pai, eu vou. Então, quando eu entrava na escola, todo mundo parava, porque não era comum. E foi onde os pais de uma amiga falaram assim um dia, não quero que você ande com ela. O que ela tem na barriga pega. Pois é. É complicado. Que futuro essa menina vai ter? Que futuro ela vai dar para essa criança? E eu cresci junto com o meu filho, vamos dizer assim. Porque eu era uma criança, tive que amadurecer. Graças a Deus minha família me apoiou, porque muitos pais colocam os filhos para fora de casa. Sim, ainda mais quanto tempo? 18 anos atrás? Exatamente. É igual a minha mãe, 46 anos atrás. Nossa, as pessoas elas olham com outros olhos. Hoje, todo mundo que me aponta e me apontava naquele período, hoje me vê. Porque o meu salão é na região onde eu moro. Lá tá escrito bem grande, Estúdio Patrícia Almeida, então o pessoal passa e olha porque eu moro no mesmo lugar desde quando eu nasci. E meu estúdio é lá. Esse que eu trabalho sozinha. Caramba. Então eles passam, eles olham lá pra cima, olham o meu letreiro, muitas vezes escutam a minha risada, porque meu ponto forte. A sua marca. Ai, que sorriso lindo. Então é minha marca registrada, então eles sabem que eu estou trabalhando, não tenho problema com o horário, eles me veem, eles me observam. Gi, sou muito grata a Deus a essa oportunidade de ser mãe. João vai fazer 18 anos, já é professor de inglês. Nossa. É o orgulho da minha família. Eu estou na minha 4ª faculdade. Para quem falava para mim que eu não ia ser ninguém, poxa, agora, o que eu fiz? Você tá fazendo faculdade do que agora? Agora eu estou finalizando contabilidade em julho. E entrei em biomedicina. Mas contabilidade? Contabilidade. Sou formada em administração. Mas por que contabilidade? Vou te explicar o porquê. Gi, na pandemia, salões não podiam atender, né? Porque não era uma prioridade muito alta e tudo mais. E nesse período, foi um período muito delicado para mim. Porque a pandemia pegou todos de surpresa, né? Então, o que eu fiz? Comprei um veículo com uma pessoa que era minha amiga. Ela financiou esse veículo para mim e eu virei Uber. Era a única maneira de sustentar minha família, sem ter que depender de alguém, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre quis ser independente. Então foi muito complicado. E mesmo sendo Uber, eu ia para casa, eu tinha que tirar roupa antes de entrar, tinha todo um tratamento para proteger quem estava dentro de casa. Porém, sofri um acidente de carro. Juro por Deus. Bateu o carro. Para não pegar um motoqueiro. Eu não sei nem de onde esse motoqueiro apareceu. Eu bati numa praça. Então, onde tinha aquelas tartaruguinhas, o carro bateu ali, o motor saiu, eu nem percebi. O motor saiu? Com a tartaruguinha, você acredita? Eu tinha um HB20 nessa época. E com isso tudo, Gi, fiz tudo isso para não machucar o rapaz. Se fosse meu filho, eu gostaria que alguém fizesse isso. Depois eu sentaria com a pessoa, vamos acertar os valores, qual é o seu prejuízo? Não, o rapaz levantou, olhou para mim e falou, eu não pedi para ser salvo. Ele falou desse jeito? Falou, desse jeito, pertinho do meu rosto. Gi, se eu te contar tudo que eu já passei, você não acredita. Gi, a polícia chegou bem na hora, pediu para ele se afastar. E como eles viram que estava saindo uma fumaça muito forte, eles foram ver o que estava acontecendo no carro. Quando eles abriram, um olhou para o outro. Aí eu fiquei parado, olhando, falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, você tem seguro? Falei, tenho. Então é melhor você acionar. Meu celular tinha parado de funcionar e eu estava com uma passageira
que inclusive é minha vizinha, Cida maravilhosa. E o Simba, que é o cachorro que estava sempre acostumado a fazer as corridas comigo e com ela. Chamei um táxi para eles e fui, junto com o guincho, para poder acompanhar o carro. Quando chegou lá, o rapaz já falou para mim, moça, é perca total esse carro. O carro estava intacto do lado de fora. O problema era dentro. Você acredita? Por causa da tartaruga. Por causa da tartaruga de cimento. Perdeu o carro. Nossa, mulher... Mas você tinha o seguro, pelo Eu menos. tinha o seguro, então eu estava tranquila. Porém, com a pandemia, surgiu uma lei, não sei se você se recorda, que quem tinha carro poderia postergar 2 parcelas para o final do contrato. Eu acho que eu lembro. Eu fiz isso. Nesse momento que eu fiz isso, uma pessoa do seguro mudou meu plano e não me comunicou. Você não recebeu? Não recebi. Então eu tive que procurar um serviço de telemarketing e trabalhar de madrugada. Eu arranjei um serviço de manhã e um de madrugada, para poder eu conseguir manter meus filhos e pagar o carro, porque eu tinha feito uma promessa para a pessoa que, independente do problema que acontecesse, eu ia honrar aquele carro. E eu honrei, mulher, sem receber do seguro. Depois de 3 anos, com muita luta, brigando na justiça, eu recebi. Você acredita nisso? Então foi onde eu prometi para mim que se houvesse alguma coisa parecida com a pandemia, eu estaria calçada. Quando eu falei para as clientes que eu estava entrando na faculdade, nossa, teve muita gente que riu. É porque é totalmente oposto, né? Tem o salão, fazer contabilidade. Nossa. Aí eu tinha entrado primeiro em administração. Tá. Todo mundo falou, para com isso. Tá Muito louca? comum. Não faz isso não. Eu falei, é uma maneira de conseguir trabalhar na minha casa. Fiz a administração, me formei, já entrei em contabilidade. Que você consegue cortar algumas matérias, né? Consegui fazer esse trâmite das matérias, me formo agora em julho. Quando eu estava para me formar em julho, falei, eu vou além. Eu vou entrar em biomedicina. Então, é isso que eu vou buscar agora para mim. Então, o que acontece? Nunca é tarde para estudar. Nunca. Nunca é Eu tarde. tava falando, eu comecei, por causa da minha mentoria, que eu faço a transição de carreira com as mulheres que querem ir para o empreendedorismo. Agora, em janeiro, eu também comecei uma pós-graduação em neurociência. Porque eu Perfeito. vi que ia ter que mexer com a mentalidade Das dessas mulheres, né? E comecei uma pós agora também. Além de todo o estudo da mentoria, eu já sou formada em economia, tenho pós em gestão de pessoas, comecei outra pós em neurociência. Tá certa. A gente Está tem que estar certa. sempre. Eu falo que o empreender, Paty, veja se você vai concordar comigo, ele nos transforma. Transforma. Ele nos faz desenvolver habilidades que nós nem imaginávamos. Sim. Né? Que Isso é poderíamos. Que nem eu estar aqui com o meu podcast. Por que isso aconteceu? Porque eu sou proprietária de 2 buffets, né? Um infantil e um social. E uma pessoa, uma fornecedora que mexe com marketing, falou: Gi, vamos ter o seu podcast. Perfeito. Então eu falo que dentro do empreender você se transforma. Sim. Coisa que o CLT não te proporciona Não. isso, não é? Não proporciona. Não proporciona. Essa transformação pessoal, gente, é o que eu falo para vocês nos meus conteúdos, nas minhas lives. Isso, olha a transformação da Patrícia. A transformação que eu tive na minha vida é somente no empreender que você vai ter isso. Não tem outro caminho. Não existe, gente. Desenvolver tantas habilidades assim é só no empreendedorismo que você vai conseguir. Isso é verdade. Sem contar que quando nós somos CLT, nós acreditamos em uma farsa que é a segurança. A falsa segurança. Exatamente. Não, eu tô segura. Eu tô segura porque eu vou ter 10º. Eu tô segura porque o meu INSS está sendo pago. Eu estou segura. É uma falsa segurança. Essa segurança não existe. Não existe. Você passa. Eu até falei isso, acho que foi hoje ou ontem, não ontem na live. Se você, ainda mais quando é uma empresa grande, quando eles têm que cortar, Eles não você pensam. é um número. Exatamente. Você não passa de um número lá dentro. Exatamente. Quantas vezes muitas pessoas imaginam o quê? Não, eles vão lembrar, eles vão me considerar. Às vezes a pessoa entra mais cedo, sai mais tarde. Será que isso é realmente visto? Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Quando precisa ser feito um corte, eles não pensam 3 vezes. Exatamente. Exatamente. Isso é apenas um número. Ela tem que cortar, vai. Exatamente. Então, o que eu fiz agora, Gi? Eu fui atrás, fui estudar também, e agora eu tenho um movimento
onde eu faço mulheres também mudarem de carreira, fazerem uma transição. Ou para quem ainda não tem condições de trabalhar fora, que tem filhos pequenos, por que não fazer atendimentos na sua casa? Sim. Tem essa possibilidade. Dentro da área de beleza. Dentro da área de beleza. Muitas pessoas que eu conheço, que hoje eu tenho amigas que são dessa área, começaram assim. Hoje cada uma tem seu espaço. Olha. Então, tinha pessoas que não poderiam cuidar dos filhos para elas trabalharem. Não tinha quem olhasse. Sim, sim. Não tinha conseguido uma vaga numa escola. Não tinha condições de pagar uma escola. Foi assim comigo também. Eu trabalhava fazendo unha com o Pietro do lado. O Pietro me deixava com o cabelo arrepiado. Até hoje, toda cliente que chega fala, é aquele bebê? Falo, é. Nossa, você é guerreira. O meu filho era demais, Gi. Meu filho era demais. Não parava? Não parava. Ele não parava. O Pietro deu muito trabalho. O Pietro não parava. Eu não tinha como pagar uma escolinha. E na época, ele estava com o nome na lista para ser chamado e nunca era chamado. Todo mundo era chamado, menos o Pietro. Você ainda atendia de porta em porta? Isso lá em casa. Na lá sua no meu, casa, tá. lá no meu salão. Tá. Pietro estava junto a todo momento. Pequeno, 1 ano, desde bebê. Viu você, viu? Cresceu me vendo no salão. Cresceu. Tanto que quando ele não me vê no salão, ele fala, hoje você não vai pro salão? Ele fala... Tá desde a barriga, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu vejo muitas mulheres presas, querendo fazer algo, mas estão amarradas, porque são mães. Ah, eu sou mãe, não tenho quem olhe. Você conhece a rotina do teu filho? Se você conhece a rotina do teu filho, você consegue atender pelo menos 3 pessoas. Sim, sim. Então, o que eu fiz? Falei, bom, então eu vou tentar ajudar da melhor maneira para que mulheres saiam dessa situação Sim, sim. e consigam entrar na área da beleza, tanto à distância como presencial. Tá. Se alguém estiver em outro estado, é possível aprender. É possível. E o curso que eu estou iniciando agora para ter essa virada de chave é de design de sobrancelhas. Por que não fazer sobrancelhas? Você tá fazendo esse curso para ensinar as mulheres As a mulheres. ser designer, tá? Exatamente. Tá. Para elas conseguirem ter independência delas. Porque muitas mulheres querem ser independentes, mas não sabem por onde começar. Aí vem o medo. Sim. Aí vai comentar com alguém, não faz isso não dá dinheiro. Todo mundo escuta isso. Sim. É aquilo que a gente falou. E a maioria das críticas é de quem nunca empreendeu, de quem nunca construiu nada. Só que quando você está começando, acredito que com você também foi dessa forma, como foi comigo, eu trabalhei 26 anos CLT. Foi muito tempo. Sim. E aí eu fui empreender, e na minha família eu fui a primeira que rompeu a A barreira do barreira. CLT e fui empreender, eu fui muito julgada. E assim, eu comecei na área de eventos, começo de 2020. 2 meses depois fechou tudo. Eu nunca deixei de ir em salão, mesmo da pandemia, ia com as portas fechadas. Mas no meu caso, eu fiquei com o meu salão social, ele ficou 1 ano e 9 meses fechado. Nossa. O meu salão Kids eu ainda fazia festas menores, lembra? Fazia 20 pessoas, depois foi para 30. Mas lógico, não era nem perto do meu que você faturamento que eu fazia. precisava. Mas o social eu fiquei 1 ano e 9 meses fechado. Nossa, Gi. Foi muito tempo. Então você imagina o tanto que eu fui julgada, porque onde eu trabalhava, Paty, eu era gerente, eu tinha um salário razoavelmente bom, e eu pedi demissão. Sim. Entendeu? Eu tive que explodir a ponte, não teve como... E eu, assim, eu tava me fazendo muito mal. Agora você desmaiava, eu chegava domingo à noite, eu chorava. Eu entrava em crise de pânico, porque eu não queria trabalhar. É horrível. Eu já tava com meu filho pequeno, eu falei, vou ter que esperar até sexta-feira para estar com meu filho novamente. É. Deixando ele na escola, eu não tive licença maternidade. Eu ia trabalhar dia sim, dia não, na licença maternidade. Então eu não queria mais aquilo na minha vida. Caramba. Então eu tive que realmente explodir a ponte. Mas aí com 2 meses empreendendo começou a pandemia. Nossa. Aí a gente teve que se reinventar, fizemos marmitas, fizemos kit festa, mas era para mostrar que o buffet estava vivo, nada perto do que a gente estava já acostumado. foi. É, mas eu fui muito, tá vendo? Você não queria empreender, você quis abrir mão do salário que você tinha. Da É sua louca, segurança. da sua segurança.
Cara, ó, se eu não tiver. Lógico que naquele momento eu me questionei muitas vezes se a minha decisão tinha sido acertada. Mas olha se eu tivesse voltado atrás. Eu não estaria Sim. aqui escutando a sua história super inspiradora para inspirar outras mulheres. Olha, gente, olha que história inspiradora. Ela com 2 filhos. Para vocês verem o quanto é possível. Basta vocês terem resiliência, não é, Sim. Paty? Quanta resiliência você teve que aplicar na sua vida? Nossa, muitos desafios. Não vou dizer que não terá desafios. Muitos. Terão sim, assim como tem também no CLT. Sim, Se nós passamos por desafios no CLT, por que não passar por algo que é para sua família, para você? Não é verdade? Então, nada nessa vida é fácil. não. Mas o resultado que vem não tem preço. Não tem preço. Eu tô perto dos meus filhos, eu consigo ter acesso a eles a qualquer momento. Eles a mim também, a qualquer momento. Sim. Hoje eu consigo falar, eu vou viajar tal final de semana. Viajo, curto com a minha família. Aí você fecha o estúdio. Eu porque- fecho o estúdio, aviso Tá. todas as clientes com antecedência, atendo todo mundo antes e vou viajar. E as clientes são atendidas antes. Eu estou viajando, elas me esperam voltar para poder ser atendidas. Olha que fidelidade. Fidelidade. Porque com o passar do tempo, elas acompanharam todas as lutas. Toda a sua trajetória. Toda a trajetória do início até hoje. Então, chegou um momento que, às vezes, a cliente que eu tenho mais como parente do que o próprio familiar. Eu tenho clientes lá que é como se fossem minhas irmãs. Olha só. Então, Deus nos proporciona isso. Sim. Você vai ter clientes maravilhosos que você vai olhar e vai falar, nossa, eu considero fulano 1000 vezes mais do que alguém que é de sangue. Porque essa pessoa já fez muito por você. E foi o meu caso. Quantas vezes teve cliente que virou pra mim e falou, Paty, dá aqui o Pietro. Eu pegava, dava o Pietro. Eu já volto. Ficava com ele pra Ficava te ajudar. com ele. Pietro assistindo o desenho na casa da cliente lá, de pijama, chupando chupeta, ela mandando pra mim um vídeo. Olha aqui como ele tá. Eu acho que o problema é você. Quietinho lá. Porque ele E queria com a chamar mãe, a atenção. Queria chamar a atenção. Ele queria que eu parasse pra poder olhar pra ele, pra poder dar atenção pra ele, e eu não podia. Eu tava fazendo unha, tava fazendo cabelo. Então, é um pouco delicado esse Sim, caso. Sim. Eu vi um vídeo, até no Instagram, até eu fiz um remix desse vídeo, que é uma mãe fazendo cílios. E, de repente, a criança para e começa a chorar porque ela quer a mãe. E a mãe fica nervosa e a mãe também começa a chorar. Esse vídeo eu fiz questão de fazer essa remix. Porque tem muitas mães passando por isso. Muitas, muitas. E toda vez que o Pietro chorava igual aquela criança, eu pensava, meu Deus do céu, eu vou ter que desistir. Lutei tanto para chegar até aqui, eu vou ter que desistir. E aí eu respirava, pedi um momento para a cliente. A sorte que nós mulheres entendemos a outra. Sim. A cliente falava, não, fica tranquila, pode pegar ele. Pegava ele, acalmava, falava, olha filho, a mãe tá trabalhando, mas a mãe promete que quando acabar, a gente vai sentar e vai assistir um desenho. Você tem que esperar um pouquinho, tá bom? Ele parava. Ele parava, sentava e ficava me olhando, mulher. Ai, gente. Então dava muita dó. Ele Dava tinha muita quanto dó. tempo? Ele tinha uns 2, 3 anos. Ai. Bem pequenininho. E ele ficava lá, sentado, me observando. Tudo bem, eu vou esperar. Então, ele sentava lá e esperava. E depois você ia assistir o desenho Aí depois com eu ela. tinha que cumprir com a promessa. É. Prometer coisa pra criança não é Não, fácil, não não é cumprir. Eles te cobram. Cobram? Nossa, E aí a gente tem que dar o demais. exemplo, né? Como a gente vai prometer e depois não fazer. E depois cobrar dessa criança. Sim. E aí a criança vai falar, você promete e não cumpre. Por que você quer que eu cumpra? Caramba. Então foi assim, dessa forma. E aí eu vi que também tem mulheres assim. Muitas, Paty, muitas. Principalmente, tem até uma moça que pediu para eu fazer uma aula para mentoria dela. Como eu lido com a transição de carreira. O produto dela é essas mães que acabaram de ter filhos e querem voltar para o mercado de trabalho. Sim. O quanto elas se sentem incapazes, Sim. acham que não vão conseguir mais. Isso é verdade. Isso é verdade. Vocês precisam se conhecer, eu vou te falar dela. Por favor, por favor. Depois a gente no nosso particular. Sim, sim, por favor, faço questão. É bem delicado, porque quando nós nos tornamos mães, ficamos mais frágeis. Sim.
E o amor pelo filho é tão grande Sim. que nós queremos proteger essa criança. Nós nos tornamos leoas, E, né? oh, nossa! Faça comigo, né? Tá com meu filho, não. E ali a gente descobre a força É, que nós temos realmente. É por conta do filho. Eu fico pensando, se a Patrícia de lá de trás não tivesse filho, será que eu estaria aqui? talvez Eu acho que não. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Porque cada luta, cada situação que você enfrenta, cada conquista que você vai conseguindo obter, é pelos Por filhos, eles. é por eles. Olha, eu tô até arrepiada, porque é por eles, É cara. por eles. É por eles. Tudo. A gente quer ser um ser humano melhor, Melhor né? por eles, sabe? Então, por que não ajudar as outras pessoas? Então, hoje eu faço questão de ajudar outras Então mulheres. hoje você tá indo pro que eu coloquei aqui, Patrícia Almeida University, com esses cursos Exatamente. para ajudar as mulheres. Para ajudar Olha, as gente, mulheres. que demais, gente. Para ajudar essas mulheres. Muitas mulheres passam por situações que não deveriam passar. Por medo, por depender do companheiro. Dependência emocional. Exatamente, financeira. Quer sair do relacionamento, mas é ameaçada. Olha, se você sair, vai se manter como? Aí tem filhos. Aí ela não quer que os filhos Sim, passem necessidade. Sim. Então essa mulher, ela tem poder. Ela só ainda não descobriu. Ela não descobriu. E o poder dela está do lado dela. Quando ela olhar para o filho e ela vê que ela não precisa passar por isso e que ela consegue, pelo próprio filho ou filha, ali ela vê a leoa que ela tem dentro dela. Sim. E tem uma frase que eu vi num filme que marca muito, eu falo muito para as clientes, para todo mundo que me conhece. Você é um leão ou um cordeiro? Sim. É melhor ser o leão. Então ponha para fora essa força. Tem Deixa o medo Tem de... até a Farane, eu não lembro o primeiro nome dela agora. Ela falou assim, você quer nadar que nem uma sardinha ou que nem um tubarão? Exatamente. Então a vida é feita de escolhas. E cada escolha tem uma consequência. Sim. Vai ter desafios, vai ter que ter resiliência. Muita. Porque uma coisa que eu sempre falo também, Paty, as pessoas, o empreender, você vai trabalhar em muitos momentos até você ter uma estrutura muito mais. Sim. Só que você vai estar trabalhando para você, para o seu negócio crescer e não para o do outro. E uma coisa que eu deixo bem claro, você não vai sair do seu ponto A e vai para o ponto B assim, né? Numa reta, né? Numa linear. Exatamente. Vai ter altos e baixos. E gente, é lá embaixo. Confirma pra mim, Paty, que a gente mais aprende. Muito. Não é? Muito. Você tem força, você tira a força de onde você nunca imaginou. Nossa, é impressionante. E ali você descobre até onde você pode ir. Às vezes você nem acreditaria que você era tão capaz de passar por certas situações e deu a volta por cima e chegou onde está. É isso que a pessoa tem que entender. Às vezes a pessoa ela acha que não é forte o suficiente para passar por isso. É sim. É sim, a força tá ali. A gente nem sabe da nossa força, né? Não tem noção, não tem ideia. Eu sempre falo, enfrentei a pandemia igual você, mas eu tinha acabado de começar a empreender. E aí, no final de 2021, eu tinha uma sócia, né, na época, que me furtou. Então, eu voltando da pandemia, eu tinha mais ou menos uns 30 casamentos para realizar. Nossa. E descobri o furto, que não foi pouco. Naquele momento, Paty, eu falava, cara, eu lido com os sonhos das pessoas. E pra Era honrar. casamento, debutante. E eu gosto de falar muito isso, porque se não fosse a minha fé, se não fosse Deus, gente, se não fosse Jesus Cristo na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Foi a minha fé que me manteve em pé, porque eu não tinha plano B também. Meu plano B era fazer o A dar certo, que eu não tinha opção. Eu tava com o dinheiro das pessoas, né? Porque o buffet, no meio da pandemia, 1 ano e 9 meses fechado, pessoas já tinham pago para mim. Eu tinha que realizar aqueles eventos. Sim. Pois todas as vezes, Paty, que eu tinha um final de semana, eu falava, cara, esse final de semana eu não tenho dinheiro em caixa. Apareciam 2, 3 vendas para mim, para eu realizar aquelas festas. É Deus preparando. Então eu sou, assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto que você ter uma fé, você acreditar em algo super independente da religião, gente, é você acreditar que tem alguém
algo superior cuidando de você. É importantíssimo. Nesses seus embaixos, Sim, né, Paty? sim. Sim, porque Deus também vai te acompanhar nos altos. Sim, sim. E aí, nos altos, você não se esquecer dele. não pode esquecer. Né? É, porque é o principal. É, Não só da parte quando estiver lá embaixo. exatamente. Os altos principalmente, porque Deus faz coisas assim inimagináveis. 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 Hoje eu olho para os meus filhos, eu olho para tudo que eu consegui conquistar e consegui manter meus filhos com o meu suor, com o meu trabalho. Se meu filho falar, mãe, hoje é terça, quarta, quinta, eu queria uma pizza, eu quero comer. Meu filho é viciado em comida japonesa. O Pietro o meu também. nossa, tudo dele comida japonesa. Se é quarta, se é sexta, não tem dia. Não tem coisa melhor do que você chegar. Vamos pedir. Nós vamos pedir. O que mais você quer? Eu acho que não tem preço você conseguir proporcionar uma vida de qualidade para o seu filho. Sim, sim. Quando eu consegui pagar o curso de inglês para o meu filho, ele já era grande. E ele foi sempre o sonho dele ser professor de inglês, o João. E eu não tinha condições de pagar, porque era caro. Então, o que o João fez? O João estudava por conta própria e eu não sabia. Olha só. Quando o João fez 15 anos, eu dei o curso para ele de inglês. E fui surpreendida. Quando ele foi fazer a prova, me chamaram para conversar. Eu falei, ai meu Deus, será que isso é normal, né? Chamar o pai, a mãe para conversar? Sentei e aí eles me falaram, o seu filho é avançado. Eu, como assim? O João, desde pequeno, estudava por conta própria. E eu sempre falando, calma filho, a mãe vai conseguir. Tenha paciência, a mãe vai conseguir. A mãe vai conseguir. João Pedro dá aula para crianças. Olha isso, cara. João Pedro faz magistério hoje. Faz magistério. Eu tenho muito orgulho desse meu filho. Muito orgulho mesmo. E o pequeno tá indo no mesmo caminho. Porque vê o irmão. Sentam para estudar juntos. João Pedro auxilia o Pietro a todo momento. Nossa, sensacional. Isso não tem preço. Não tem. Não tem preço. Cara. Você realizar um sonho de um filho? Não tem. Nossa. Você vai se virar em 10, vai se desdobrar, mas você vai estar ali para fazer pro seu filho, cara. Isso é incrível. Isso não tem preço, não tem preço. Paty, vai tá aqui já estourando 1 hora, você acredita? Passou muito rápido. Nossa, gente. Demais. Gente, eu quero que você deixe um recado final para quem for nos assistir nesse episódio maravilhoso. Vocês viram que história dessa mulher incrível que tá aqui, para vocês se inspirarem, não arrumarem mais desculpas, não arrumarem mais desculpas para procrastinar a decisão de empreender. Deixa um recado, Paty, para essas pessoas que vão ver nosso episódio. Claro, deixo sim. Mulher, a palavra é reage. Reage. A solução está bem próxima de você. Tudo isso só depende de você. Você só precisa dar o primeiro passo. Outro detalhe que eu vou te falar. Procure uma mentora. A Gi tá aqui para poder te apoiar, para poder conseguir te acompanhar nesse caminho. Se eu tivesse uma mentora lá atrás, Sim. eu não teria passado por muita coisa que eu passei. Então é importantíssimo. Se você não tem um apoio dentro da tua casa, você não tem um apoio do teu familiar, do seu amigo, eu acredito que você deve procurar uma mentora que ela não vai te abandonar no momento que você mais precisar e com certeza vai impedir que você passe por situações desnecessárias. Sim. Esse é meu recado para você. Reage, mulher! Gente, Paty, muito obrigada por ter vindo, agradeço. por ter aceitado o convite, por estar aqui compartilhando essa história incrível mesmo, de verdade. Estou assim, agradeço. Te admirando pela mulher forte e determinada que você passa isso, você realmente é isso. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada por estar aqui e a gente vai encerrando mais esse episódio. Muito obrigada, gente.